Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um Texto Inspira, porque inspirar é o nosso propósito. Eu sou Alex, seu host, e hoje, muito feliz porque nós montamos um episódio especial para você. E junto está comigo meu parceiro e companheiro Gerson Otto. Fala, Gerson. Grande Alex, né? Que alegria a gente sempre poder estar conversando, né? O Texto Inspira, com as pessoas que a gente vai conversando e que assistem o Texto Inspira, vem dando feedbacks muito positivos, né? Então, essa questão do inspirar, ela faz sentido para mim, para você, para cada um de nós, né? Eu acho que, Gerson, nossa história, nossa trajetória e a trajetória das pessoas que passam por aqui, a gente sempre se inspirou em alguém e acho que chegou o momento de inspirar os outros, né? Então, a gente comprou esse projeto e vem trabalhando nele por causa disso. Eu acho isso que tem feito grande diferença, eu acho até no nosso sucesso. E sempre agradeço a você, especialmente, que está aí assistindo a gente. Inclusive, eu quero te pedir um favor de cara, eu não vou deixar para fazer esse comentário no final. Eu preciso que você se inscreva nos nossos canais do YouTube, nos siga e seja inscrito ali também no Spotify. Que ative o sininho, né, Gerson? E fique também atento, Alex, às redes sociais, né? Lá no Instagram, né? Sem dúvida nenhuma. Isso é extremamente relevante para nós. Não é para eu te mandar mensagem, não é para eu fazer nada, mas para isso, para que a nossa audiência ela vá crescendo e a gente vá cada dia mais inspirando as pessoas, né, Gerson? E que cada um possa, assim que a gente for lançar, o Pedro e a Mayara lançarem um novo episódio ou um novo short, que possam já estar recebendo em primeira mão, né? Exatamente, essa é a ideia. E é muito importante isso. Mas, ô Gerson, hoje nós preparamos um episódio um pouco diferente, né? A gente teve uma série de motivações para fazer isso, mas uma das principais motivações que nos trouxe essa ideia é que justamente neste período do ano é muito difícil, inclusive, agendar com os nossos convidados, mas até mesmo a nossa agenda. Por quê? Você veja, você teve que se ausentar por 3 episódios, não por sua vontade, e sim por sua necessidade. Necessidade de fazer o quê, Gerson? Conta pra necessidade gente. De, junto com as empresas, construir o futuro, né? De ter um olhar lá na frente, né? Tentar identificar onde que estão as oportunidades, né, Alex? Onde que possivelmente tem problemas, riscos, né? Poder olhar para frente e avançar, né? Então, nós achamos muito interessante dessa vez fazermos um programa diferente onde nós vamos falar de um tema extremamente relevante e que está exatamente no período de acontecer. Na verdade, quem faz já deve tê-lo feito ou em vias de terminar, mas nunca é tarde para se planejar. Ou até mesmo está iniciando, né, Alex? Exatamente. Quando a gente começa a relembrar as histórias aqui contadas, né, nos episódios, são episódios assim sensacionais, né? Mas cada um dos episódios mostrou, né, Alex, um olhar para frente, né? Onde cada um dos entrevistados olhava para a sua vida pessoal, identificava oportunidades futuras e criava um caminho, né, para construir sua carreira profissional ou então a sua empresa, né? Exatamente. Então, assim, sem mais delongas, vamos contar sobre o que nós vamos falar afinal hoje, porque a gente já deu um monte de insights para a galera. Se eles não captaram ainda, a gente vai ser bem claro. O tema da conversa de hoje é planejamento estratégico. Tenho aqui o Gerson Otto, que presta o serviço de participar da criação e da montagem dos planejamentos estratégicos de algumas empresas de pequeno, de médio e de grande porte. E, invariavelmente, tanto a pequena, como a grande, como a média, todas têm que fazê-lo. Certo, Gerson? Eu acho que, viu, Alex, o maior exemplo da importância e o impacto de parar para pensar e olhar para frente, talvez seja, Alex, a seleção brasileira de futebol, né? No ano de 2002, a seleção teve um jogo incrível contra o time da Alemanha e vira campeã
desse torneio mundial, né? Já em 2014, 12 anos depois, esse time joga na semifinal contra o mesmo time da Alemanha, o jogo aqui já no Brasil, e de repente surge aquele 7-1 que até hoje não deu para entender ainda o que efetivamente aconteceu, né? E eu gosto de usar essa visão, esse olhar, Alex, eu acho que para você que é profissional, para você que é empresário, né, ficar atento, né? Ou até mesmo na carreira individual de cada um, porque para a carreira tem que ter um planejamento estratégico. Tem que ter o planejamento, tem que ter o olhar para onde que a empresa está caminhando, né? Observar, ficar atento, mas acima de tudo, ter uma estratégia clara de avanço, né? Talvez empresas assim como o Brasil, muitos profissionais e muitas empresas também levaram lá o seu 7-1 lá na pandemia, né? Era algo que não era previsto, né, esse processo. Mas, período pós-pandemia, o mundo volta a rodar, a andar, né? As coisas voltam a acontecer. Nós já estamos num processo onde agora sim a gente já tem a oportunidade, né, Alex, de olhar para frente, né? De olhar onde que estão os possíveis obstáculos e evoluções, né? Eu gosto de usar ainda essa visão do 2014, né? Porque até hoje o Brasil ainda não conseguiu se identificar e se organizar de volta para o futebol, né? Nos torneios que vem participando, vem tendo resultados muito ruins, né? Olhar para frente, definir estratégias, né? Planejamento estratégico, Alex, talvez seja, então, o grande desafio para todos os profissionais mas, assim, e empresas. Hoje, nesse sentido, assim, ó, primeiro eu queria dizer uma frase simples, que já é jargão, né? Time que ganha, a gente não mexe. Aí começou o primeiro erro daquela seleção. Porque um time que seguir fazendo as mesmas coisas em ambientes e cenários diferentes pode não funcionar. O ambiente mudou, né, Alex? Exatamente. Então, assim, ó, o que a gente tem que pensar quando vai olhar para uma empresa planejando o futuro dela? A primeira visão clara, Alex, que tem que ter por parte dos empreendedores, dos donos do negócio. Primeiro é a clareza e a importância, né, de olhar para o futuro, de parar para pensar. Talvez a primeira questão estratégica é montar o planejamento estratégico, né? Muitas vezes as empresas, e os empresários e os administradores têm aquele olhar de não, vamos conduzindo, vamos avançando, né? E não para pensar, não para planejar, né? Até já faço uma pausa bem aí, né? Porque durante muito tempo, eu já cheguei em algumas empresas e falei, mas vocês fazem planejamento estratégico? Eu faço, eu tenho um orçamento aqui. Eu tenho uma previsão de vendas. Isso não é planejamento estratégico, isso é orçamento e previsão de vendas. São coisas diferentes, né? Justamente, eu entendo que o planejamento estratégico é você olhar todas as ações de previsão que você tem, seja uma previsão de venda, um orçamento financeiro, e coloca tudo no mesmo local para você criar a tua estratégia de futuro, onde você vai realizar os teus sonhos. Até você brincava comigo, né? A gente pode pensar que a estrutura do planejamento estratégico ela está nascendo no legado da empresa, né? Que é aquela história, aquela cultura, todos aqueles temas que a gente trata aqui com uma certa frequência. Então, assim, a gente falando de conhecimento, cultura, competências já adquiridas, né? Isso tudo está naquele legado que a empresa formou nos anos que ela teve. Durante todo aquele tempo que ela teve sucesso, ou até talvez não tanto sucesso, mas ela acumulou competências, né? Depois disso, ela vai chegar num ponto onde que ela está, certo? Certo, que é o momento atual, né? E é você olhar para esse momento, analisar, ver, olha, eu sou bom nisso, sou mal naquilo, ou eu tenho essa facilidade, eu tenho esta oportunidade, que é aquela máxima ferramenta, que é a força, ameaça, debilidades e ameaças, SWOT, né? A matriz SWOT. E ali você amplifica isso para todas as competências da sua empresa e chega no quê? No sonho. No sonho, né? O que é o sonho? A clareza de olhar para o futuro é de sonhar,
né? Então, quando fala nessa clareza do sonho, é poder sonhar mais à frente e já conseguir entrar nesse sonho, né? É como se fosse construindo uma casa, já poder entrar nela mesmo estando na planta, né? Quando a gente tem a oportunidade de entrar dentro da empresa sem sequer estar nela, mas de olhar para frente, né? De já entender onde que está a sala da casa, né? Aquela sala de estar, né? Onde que está o quarto, onde que está o banheiro. Conseguir enxergar, assim como eu dou esse exemplo da casa, enxergar também a empresa, né? É se projetar, é olhar para o futuro. E, efetivamente, Alex, sonhar é importante, sabe? Ter esse sonho claro, né? E muitas vezes, Alex, deixa eu dar um passo atrás aqui, no seguinte sentido, né? Toda empresa ela surge de sonhos. Né? Normalmente, todo negócio ele surge a partir de uma necessidade e ele se transforma numa paixão, né? Naquilo que efetivamente os donos ou então a equipe toda está apaixonada por aquele negócio, né? Então, surgindo a partir da necessidade, a paixão se transforma agora verdadeiramente nesses sonhos, né? Sonhar junto, a gente consegue entregar e consegue conquistar um resultado, né? Agora, quando a gente sonha em grupo, quando a gente sonha com o seu time, né, dentro das suas empresas, né, verdadeiramente a gente consegue se preparar para jogar o campeonato futuro que a gente tem pela frente. Você sabe, Gerson, que eu fiz uma pós-graduação sobre planejamento estratégico como jornada contínua. Isso está muito ligado a esse novo panorama mundial, global, vamos dizer assim, dos negócios pós-pandemia. Por quê? Porque realmente ficava muito difícil fazer. Quem viveu a pandemia dentro das empresas sabe que do dia para a noite o planejamento de 5 e 10 anos ele foi dissolvido pelas dificuldades ou pela mudança de ambiente. É como eu comecei essa nossa conversa. Então, assim, o ambiente é algo importante para ser avaliado num planejamento estratégico. E eu fiquei encantado com essa metodologia do planejamento estratégico como jornada contínua, porque, primeiro ponto, planejamento estratégico é a oportunidade que você tem como dono da empresa de envolver toda a equipe. Envolvendo toda a equipe, você engaja aquela equipe e eles passam a ser donos daquele plano que foi criado. A dificuldade primeira, então, que você está falando, que eu quero conectar aqui, eu acho que com quem está ouvindo, que é bem importante, né? É conectar aquilo que está na mente do empreendedor, né, com as pessoas que estão na empresa, né? Ou seja, é criar um alinhamento daquilo que o empreendedor sonha, tem vontade de conquistar, né? Que deseja atingir, né? E tem essa possibilidade agora de criar essa conexão com as pessoas, né? As empresas, muitas vezes, elas, dentro do seu olhar, dos seus donos, né, têm, de certa forma, alguns caminhos claros, porém não compartilhados, né? E aí começa a ficar bem mais difícil de atingir. E aí, muitas vezes, desanima às vezes, né, Alex? Sim. Poxa, não está dando certo, né? Mas quando, na verdade, o que precisa é criar esse alinhamento com a equipe. E eu penso, eu tenho uma crença que é muito própria, né? Então, não posso dizer que todo mundo tenha que fazer as coisas dessa forma, mas eu penso o seguinte, que se eu compartilho com você uma ideia, você me coopera com essa ideia, com as tuas ideias, e junto nós criamos uma ideia, ela é nossa. Nossa. Não é mais nem minha nem sua. Sim. Quando ela é nossa, a gente briga para provar que a gente estava certo. Eu sei lá, para mim é automotivador. Há muitos anos eu me motivo independentemente, mas... Então, para mim, é muito interessante isso. Mas, ô Gerson, o que eu queria... Eu queria fazer um pequeno exemplo, uma pequena... como é que eu vou dizer? Um pequeno exercício, assim, contigo. Por exemplo, eu falei agora há pouco sobre plano de vendas, falei sobre previsão de vendas e falei sobre orçamento. Quando a gente vai fazer um planejamento, fazendo uma coisa de uma maneira bem simples, pessoal, para que você, que talvez não conheça o assunto, possa se interessar e pesquisar e até procurar mais informações do que o que a gente está trazendo aqui. O importante é te dar um insight. E para quem já o faz, pode rever e ver se falta alguma coisa.
Mas, por exemplo, algumas empresas nem o planejamento financeiro de um orçamento têm. Ou seja, então um orçamento, que seria talvez o primeiro passo de um planejamento estratégico, eu pretendo faturar X mil, tenho tanto de mil de despesa, vai me sobrar tanto. É mais ou menos isso. Ele tem esse olhar como um olhar de passagem, mas algumas questões antes. Deixa eu trazer um pouquinho para antes, né? Porque primeiro, normalmente assim, quando a gente está sem a visão futura de caminho para onde a gente vai, né? A gente tem dificuldade até de se motivar, né? Poder enxergar oportunidades, evolução, né? Sai daquele processo do medo, né, que trava, vai para o processo da esperança, né? A esperança motiva as pessoas, motiva o empreendedor, né? Empreendedor que está motivado, né? É aquele que tem o olhar para frente, né? Aquele que sabe, imagina o que provavelmente vai acontecer, né? E tem isso compartilhado com suas equipes. Automaticamente, as equipes também será que não se motivam quando o empreendedor está motivado, né? Claro. Então, com o olhar de otimismo, né? de olhar para frente com outro olhar e dizer assim, poxa, vamos enfrentar esse desafio futuro juntos, né? Poder envolver todos em poder discutir o que provavelmente pode acontecer, faz com que realmente todas as pessoas possam ter a oportunidade de expor suas opiniões, né? De levar suas experiências também para aquele momento de discussão, né? E parar para pensar, sabe? Às vezes precisa, dentro das empresas, ter um momento de parar. O dia a dia ele consome, sabe? Tanto profissionais como empreendedores, empresários têm essa... Como é que é aquela frase do Peter Drucker? Que a cultura devora a estratégia no café da manhã. E é um fato, né? Então a gente tem que parar para pensar mesmo, Gerson, como você falou. Acho que esse é o primeiro desenho para querer um planejamento estratégico. Querer e saber que terá que haver um momento onde todos os envolvidos nesse planejamento vão ter que parar com a cabeça limpa dos seus problemas do dia a dia e pensar no futuro, né? Na construção futura. Sabe, Alex, eu acho que uma historinha que conecta a esse momento, ela é mais ou menos o seguinte, né? De repente, eu vou contar uma história hipotética aqui, né? Mas de repente um amigo nosso, falece, né? Numa sexta-feira, né? E no sábado a gente acaba indo no velório dessa pessoa, né? E aí a gente conversa e diz, poxa, como ele faleceu jovem, né? Uma vida brilhante pela frente, né? E isso nos faz, de certa forma, refletir, né? E essa reflexão, ela nos provoca alguns pontos de interrogação, né? Ela nos provoca... Nos motiva a mudança, às vezes, motiva as mudanças, né? E isso acontece no sábado, né? Mas daí, o que pega normalmente dentro das empresas é o tal da segunda-feira, né? Uhum. Quando tudo volta ao normal, né? E a gente já não lembra mais aquilo que a gente conversou no sábado, né? Parar e fazer planejamento estratégico é quando a gente tem a oportunidade de sair um pouco desse ambiente que consome o dia a dia da gente, que faz com que a gente não consiga parar para pensar apenas na ação do dia a dia, né? E poder refletir um pouco, então, sobre o futuro, né? Você sabe que é muito interessante que no nosso bate-papo aqui eu fui identificar uma coisa. Eu, toda vez que dei apoio ou ajudei qualquer empresa em momento de dificuldade, geralmente essa empresa não tinha um planejamento muito bem feito, não tinha, às vezes, nenhum. Uma segunda razão de eu ter ajudado essas empresas é porque elas não tinham um orçamento, não tinham a previsão de nada que aconteceria no futuro. E na maioria das vezes dessas empresas que eu pude apoiar de alguma forma para tentar mudar a história delas, na grande maioria delas, eles achavam que eles estavam bem. E aí conectava facilmente a questão de mostrar que o orçamento e um demonstrativo de resultados chegava num ponto onde ele analisava, através de números, a performance do negócio. E que o negócio não estava indo bem. Então, eu quero te perguntar por que você acha que é importante fazer um planejamento estratégico. Talvez muita gente ouça falar, saiba que é importante, mas eu penso que o planejamento estratégico é
o raio-x da empresa está aqui. Que é o que a gente falou, o tal do orçamento, o demonstrativo de resultado, essas coisas, que esse é o dia a dia, né? A cultura está lá. O planejamento estratégico é você pegar, analisar todos os teus pontos fortes, todas as tuas oportunidades, tudo que tem de resultado na tua empresa e falar assim, o futuro, vamos ter esse resultado. Na tua opinião, o que você diria para os nossos amigos ouvintes? O que é que deve provocar querer fazer um planejamento estratégico? São dois aspectos que eu acho que estão impactando muito forte as empresas nesse momento. O primeiro é poder olhar para o futuro, né? Identificar o que tem de oportunidade. Né? O segundo é, Alex, as empresas estão com muitas coisas para serem feitas. Estão com muitas coisas para serem resolvidas no dia a dia. O planejamento estratégico ele faz com que todas as pessoas que envolvidas nesse planejamento possam sentar juntas e, sabe, levantar todos os problemas que precisam ser enfrentados, né? O que a gente percebe nos momentos atuais é que, sabe aquele negócio do básico bem feito, o óbvio sendo dito, né? Tem coisas básicas que, será que estão sendo deixadas de fazer dentro das empresas? Será que o óbvio está sendo dito, né? E parar para planejar é olhar para esse básico bem feito, né? Atender o pedido no prazo, né? Com qualidade, né? Ter as pessoas motivadas, né? Engajar pessoas, né? Se a gente olhar para questões básicas, né? Elas precisam ser enfrentadas, né? E normalmente a gente pensa planejamento estratégico só com um olhar lá da frente, o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos, né? E de repente esquece de olhar para aquilo que verdadeiramente tem que ser feito agora, que precisa ser feito nesse próximo ano, né? Que vai fazer com que a empresa consiga chegar lá na frente, né? Gestão do futuro, gestão do dia a dia, né? É necessário conectar aquilo que necessariamente está atrapalhando, que está prejudicando o desempenho, os resultados atuais, né? E entrar, sabe, Alex, é necessário entrar nos porquês, sabe? É necessário entrar na causa raiz, né? Na tua opinião, vamos lá, vamos dividir as empresas em pequena, média e grande. Quem participa na pequena, na média e na grande do planejamento estratégico? Claro, guardadas as devidas estruturas. Por exemplo, a minha empresa TRT, por exemplo, nós somos em 6 pessoas, né? Então não adianta eu querer envolver 12 pessoas, eu tenho 6. A gente pode... E nem sei se as 6 participam do... Porque existem algumas pessoas que não são os líderes, vamos colocar assim. Normalmente o que precisa fazer são as pessoas que participam das decisões. Aquelas pessoas que influenciam, que impactam, né, efetivamente os resultados principais do negócio, né? Sejam eles voltados para faturamento, sejam eles voltados para lucratividade, né? Essas pessoas que têm impacto precisam estar juntas, né? Até para elas poderem entender, então, agora qual é esse sonho dos donos, né? Para poder estar junto, quais são essas questões que tanto impactam negativamente, né? Então, numa empresa pequena, vamos dizer, tirando o empreendedor, se ele tiver alguém na área financeira, alguém na área produtiva, que são os líderes do negócio, que ajudam ele no dia a dia. Vendas, né? Vendas, essas pessoas devem fazer o planejamento juntos, certo? Certo. Numa empresa média, segue a mesma ótica, talvez com um pouco mais de facilidade, que tenham pessoas ainda abaixo desses líderes que têm que ser envolvidas pelos líderes, certo? E nas grandes a gente vai ter os diretores, que vão envolver os gerentes, que vão envolver os supervisores, que vão envolver os líderes e que, no fim, essa é o grupo todo criando, claro, aí na grande compartimentalizado, né, setor a setor, e na pequena, aquele grupo que toca a empresa no dia a dia é quem faz. No fundo é isso. Não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças. Mas se olhar, né, Alex, assim, dadas as devidas proporções de empresa, mas normalmente, seja uma empresa média ou grande, né, ela tem mais ou menos, é bem parecido o número de pessoas que participam desse planejamento estratégico, né? Normalmente 7 a 10 pessoas, né, dependendo da empresa, né? Porque o foco principal, né, Alex, nesse momento, essa é a minha percepção e minha visão das empresas nesse momento, né? É poder enfrentar aquilo que verdadeiramente está travando a empresa, né? Aquilo que está segurando a empresa a evoluir, né? Muitas empresas
cresceram durante um determinado tempo e, como nem você falou, quando eu estou bem, eu deixo de fazer aquilo que eu preciso fazer, né? A disciplina de fazer o planejamento estratégico, em alguns momentos, acaba sendo deixada de lado, né? E quando a gente deixa de lado a visão do planejamento estratégico, é quando a gente para de olhar para esse futuro, né? E aí a gente se consome com o dia a dia, né? Então, pegar as pessoas que estão mais envolvidas nas atividades principais e levantar a visão delas, né? Trazê-las e puxá-las junto para um outro patamar, um patamar de olhar para esse futuro e conectar a empresa com o futuro, é que faz com que se aprofunde naquilo e se vença aquilo que precisa ser resolvido, né? Na verdade, né, é muito diferente do Texto Inspira, né? Que a gente convida a pessoa aqui que ela vem e conta um pouco de como foi a história, esse aí é o legado, né? Daí ela diz como é que está o presente e como ela enxerga o futuro, né? Então a gente no Texto Inspira, eu gosto de brincar, é um programa estratégico. Então, digamos assim que todos os episódios, praticamente, eles mostram, né, todo um caminho, né, do sonhar, do agir, né? E de visualizar aquilo que tem que ser feito para o futuro, né? Todos que passaram aqui, sonhar e agir e executar, estavam muito conectados, né? Mas, Gerson, é assim. Eu tenho uma coisa que eu queria tirar um estigma, que eu tenho certeza absoluta que tem gente que está nos escutando e diz assim, mas é muito difícil de fazer. Como é que eu vou juntar todo mundo? As pessoas vão começar a criar... Eu vejo num planejamento estratégico como você preparar para o sucesso. Mas, muitas vezes, a falha nossa está no presente. Então, você vai ter o tempo de analisar e dizer assim, gente, como é que a gente resolve isso? Não é nada mais difícil do que fazer isso. Como é que a gente resolve isso? Viu, Alex? Acho que são alguns pontos que são discutidos no planejamento estratégico que talvez vão fazer, então, sentido com quem está ouvindo, né? O primeiro tem a ver com o mercado, né? Qual é o mercado que atualmente eu estou atuando e para que mercado eu desejo ir, né? De que forma que eu quero ir para esse mercado, né? Eu tenho representantes comerciais. Eu quero também vender no e-commerce. Eu quero também ter loja própria, né? Qual que é o caminho que eu quero ter? Então, essa visão de mercado traz esse olhar, né? Um segundo aspecto é olhar o movimento que os concorrentes estão fazendo, né? Para que caminho eles estão seguindo, né? Quais são os fatores que fazem com que esses concorrentes começam agora a chamar a atenção, que de repente nós como empresa não estamos fazendo, né? Um terceiro aspecto tem a ver com os fornecedores. O mesmo fornecedor que nos atende, normalmente atende também o nosso concorrente, né? De acordo com Porter, a quarta força ela tem a ver com o governo, que faz as regulamentações, né? As alterações das leis, essas proposições, né? O setor público acaba influenciando muito no dia a dia das empresas. Mas, acima de tudo, a organização, a empresa, é aquela que tem que olhar agora para esse movimento do mercado, o movimento do concorrente, o movimento do fornecedor, o movimento do governo e articular internamente, seja a estrutura, os processos, aquilo que verdadeiramente precisa ser medido, porque a gente percebe muitas vezes, Alex, que o relógio de medição, ele às vezes não está no lugar certo, né? E aí ele não consegue entregar aquilo que o mercado deseja, né? Então, olhar para esses aspectos, como o Porter mesmo já dizia, não importa o tamanho da empresa. Ela pode ser uma empresa pequena, média ou grande. Os desafios são os mesmos, né? Proporcionais, mas os mesmos. Uma empresa menor, ela até tem a capacidade de fazer um movimento mais rápido, né, Alex? Sim. De ajuste e correção. Uma empresa grande, às vezes, é bem mais Mas você lento, sabe né? que, Gerson, eu acho que o fato da empresa pequena, ela, como é muito ligeira, muito ágil na hora de solucionar um determinado problema, uma falha e tal, porque ela não tem toda a burocracia que não precisa ser burocrática, porque, na verdade, assim, isso é uma outra pergunta que eu ia te fazer, que tem muita gente que deve achar que planejamento estratégico é burocrático. Não, eu não acho que seja, mas você já responde isso. Mas pega uma empresa pequena, ele acaba sendo mais ágil nessa alteração de rota. Só que nessa agilidade, às vezes se perdem forças que você tem.
Porque você não percebe que você está deixando aquilo que também é bom para ti. Porque uma decisão, ela te leva para um caminho que às vezes pode parecer o melhor para aquele momento, mas se às vezes te fez perder algo. Porque para tudo que você decide, você tem ganhos e perdas. Outubro, novembro, dezembro, normalmente é o momento em que a gente olha para frente, né, Alex? Ninguém melhor para organizar junto o teu planejamento estratégico como o teu cliente, né? O cliente acaba dando muitas informações, né? Então, esse mercado, ele traz feedback, informação para dentro das empresas, né? Por que eu faço esse comentário? Que eu quero conectar com isso que você falou agora, né? Quando a gente está no mercado, principalmente num período anterior ao planejamento estratégico, ouvindo um pouco o que está acontecendo no mercado, se preparar para essa visão, e aí sim entender o que tem que ser feito, né? Quando a gente consegue agora identificar aquilo que o mercado agora traz de informação, traz de barulho, né? Traz de orientação, traz de inovação, né? Isso precisa ser independente do tamanho da empresa, novamente, sabe? Então, uma coisa que você está querendo me dizer é que para eu fazer o meu planejamento estratégico, eu também tenho que ouvir o planejamento estratégico do meu cliente, por exemplo. Primeiro e lugar, do meu fornecedor. Lógico. Primeiro lugar, o empreendedor ter sonhos. Né? O sonhar é importante, né? Em segundo lugar, é ouvir as oportunidades e ver as oportunidades de mercado, né? Eu gostava sempre, Dona Sônia Nadudalina sempre dizia assim, né? Barriga no balcão, né? Estar no mercado é estar com barriga no balcão e ouvindo e trocando, né? Quando a gente traz para dentro da organização aquilo que pode fazer de diferença no mercado, é quando estrategicamente a gente consegue ter o olhar e se posicionar de forma diferenciada. Não, eu acho fantástico isso, porque o que a gente está querendo dizer aqui hoje, na minha forma de enxergar, é que uma empresa pode existir sem planejamento estratégico? Pode. Agora, uma empresa pode seguir de uma maneira constante, frequente e, quem sabe, exponencial o crescimento e o andamento dela, melhor será se for planejado, certo? Alice, ela pergunta lá pro gato, né? Para onde que o caminho vai, né? E ele pergunta de volta para ela, mas para onde que você quer ir, né? Porque se você não sabe exatamente para onde você deseja ir, qualquer caminho que você for, né? Então, definir de forma clara o caminho, talvez esse seja um grande desafio. E aí, ter essa visão conectada com o mercado, olhando para os fornecedores. Alex, eu vejo assim, tem empresas muitas empresas do setor de moda trabalham com facções, né? Trabalham com empresas terceirizadas, né? Seja tinturaria, seja tecelagem, seja confecção, né? Essas empresas trabalham com outros clientes, né? Muitas vezes estando lá na fábrica, nesse terceirizado, nesse fabricante, né? E também vendo ali o que ele está produzindo, não só da gente, né? Aquilo que ele também está produzindo dos outros, também serve de inspiração para olhar planejamento porque ele estratégico. te diz que ele te dá outras competências que você pode ter que adquirir para conseguir executar o seu objetivo. Porque essa teu exemplo da Alice foi fantástico. Por quê? Porque se você sabe onde você quer chegar, você sabe o que você precisa para chegar lá. Aí você pode se preparar para isso e construir isso. Muitas vezes a gente acerta na sorte ou na intuição e tal. Beleza, que bom. Use, siga com a tua intuição, siga com as... Não estou pedindo para mudar isso. Mas planejar, chegar. Você usou um exemplo muito interessante. Vamos fazer uma brincadeira simples. Eu sou o cara que tem uma confecção e eu digo assim para os meus funcionários: nós vamos crescer 30% esse ano que vem. 2025, eu pretendo crescer 30% de... Tá bom, chefe, beleza. Mas tem dinheiro para isso? Não. Dinheiro é outro problema. Depois a gente vê. Tá, vamos dizer que você tem o tecido, pão de obra, tem pedido para isso, que é uma outra pergunta. Tem pedido para crescer 30%? Não, não tenho, mas eu vou atrás. Vou buscar. Vou buscar, mas eu tenho lá porque eu falei com o cliente e tal, ele me disse que dá o pedido. Pô, beleza.
Aí eu tenho dinheiro para comprar matéria-prima, para montar o negócio, para botar o tecido dentro de casa. Tenho o cliente com o pedido ali na frente, prontinho. Aí eu te faço a seguinte pergunta. Vamos costurar onde? 30% mais que o nosso volume. Não tem. Não tem. Então, crescer, e eu não estou aqui falando que facção é o problema, não. Porque podia ser o dinheiro, podia ser a falta de pedido. Pode ser um monte de coisa. Pode ser uma pandemia que impeça isso de acontecer. Olha como o cenário é multissetorial e com um monte de vertentes que pode acontecer. Mas, o que eu queria mostrar com isso? Que a gente precisa saber aonde quer ir. O meu sonho é vender 30% mais. Beleza. O que eu preciso para fazer? As perguntas vêm do sonho para o começo, né, Gerson? Isso aí. O que eu preciso para vender 30% mais? Viu, Alex? É a primeira etapa do planejamento estratégico, né? A primeira estratégia é fazer um planejamento. A segunda é verdadeiramente resolver aquilo que precisa ser resolvido dentro das organizações que conectam com o futuro, né? Da onde a gente consegue pegar esses termômetros, normalmente, do mercado, né? Dos movimentos dos concorrentes, né? Dos movimentos dos fornecedores, né? A partir disso a gente consegue olhar para esse ambiente externo e fazer ajustes e correções internas. Conectar agora as pessoas internas, poder engajar a sua equipe quando juntos, sabe, a gente consegue enfrentar, né? Pôr no papel, parar para pensar, parar para refletir, sabe, muitas vezes até o planejamento estratégico ele tem que ser feito fora dos ambientes da própria empresa, sabe? De ter um momento de parar, pensar, não estar influenciado pelo ambiente, fora do horário. Porque se fizer esse planejamento estratégico, por exemplo, dentro do dia a dia nas organizações, o celular não para, a reunião é interrompida, né? A produtividade cai, né? Parar e olhar para o futuro é quando a gente tem a oportunidade de se desconectar daquilo que está acontecendo, né? E se entregar. A gente teve aqui o episódio do Cher, né? Que falava sobre cultura organizacional e ele dizia justamente sobre a questão da modelagem da inovação, que era o bebê, e a fera era o mercado core das pessoas, né? O core business dela, né? E que se você deixar, a fera engole o bebê mata a fera. E com isso as empresas têm dificuldades. Eu acho que o planejamento estratégico é justamente você olhar, em primeiro lugar, isso é uma visão que eu construí ao longo da minha carreira. Você tem lá um horizonte 1, que é o primeiro horizonte dessa conversa, que é o retrato atual da nossa empresa, as competências que ela tem, mas também é a forma dessa empresa sobreviver. Então é aí que entra aquele negócio das entregas estarem pontuais, os teus clientes não serem perdidos, os que você já tem conquistado. Porque aí é o seguinte, horizonte 2, por exemplo, um exemplo bem prático. Eu posso expandir, eu atendo o Gerson vendendo um tecido. Um tipo de tecido. O Gerson já é meu cliente fiel, está extremamente satisfeito com a empresa, eu faço minha pesquisa LPS lá, eu tiro o número do Gerson está feliz, o meu core está bem atendido. Aí eu tenho 3, 4 bases de tecido. E eu posso oferecer para o Gerson, porque eu também sei que ele compra. E aí eu consigo expandir o meu negócio vendendo mais desta base para o Gerson. Aí eu posso ter um horizonte 3, que eu acho que aí é bem interessante, porque quando a gente fala de empresas de tamanho diferente, você para de pensar por tempo. Aqui, o horizonte 1 é o dia a dia, o horizonte 2 pode ser os próximos 3 meses, e o horizonte 3 pode ser 1 ano. Mas se ele quiser que seja 5 anos, ou que seja 1, 3, 5 anos, a pessoa a empresa pode enxergar isso e criar um roadmap onde ele vai executar uma série de ações. Mas, por exemplo, uma coisa que ele pode estar olhando para a empresa dele hoje é tudo que ele produz internamente. Eu compro o fio, mando o TC, mando tingir, vendo o tecido A. Pô, beleza. Mas daqui a pouco ele pode olhar que eu vou dar um exemplo que não é tanto produtivo, mas eu posso agregar no meu negócio a importação de um tecido, porque não é produzido no Brasil,
para agregar na minha venda, porque eu tenho um grupo de clientes que absorveria. É um engrandecer do negócio, aumentar faturamento, aumentar valor do negócio. Daqui a pouco ele percebe que, além disso, ele pode vender botões para os clientes dele. Eu estou só dando exemplos aleatórios, né? E ele vai agregando isso no valor dele. Isso tudo vai criando um roadmap de execução de um planejamento. E isso não precisa ter tamanho de empresa. Isso só precisa ter a vontade, né, de sentar com os principais membros da empresa e sentar e dizer assim, ó, cara, eu pensei que eu quero crescer. Ponto. É o sonho, é o caminho da Alice no País das Maravilhas. E aí precisa saber, então você quer fazer isso? Para onde nós vamos? Onde nós estamos? E começar a fazer esse desenho. Quando você falou, Alex, orçamento, gastos, né? Ali já é uma etapa de planejamento. Uma etapa anterior à etapa de planejamento é a etapa da estratégia. De que forma que a gente vai enfrentar os caminhos, as oportunidades. Como é que a gente vai fazer com que o cliente escolha comprar da gente e não comprar do nosso concorrente, né? Estratégia, né? Mudando, às vezes, o canal de venda, chegando de outra forma no cliente. Poxa, mas hoje a gente entrega para o cliente B2B, quer ir para o mercado B2C, né? São discussões que normalmente são profundas no planejamento estratégico, né? Logo, o processo, então, pós-estratégia é o planejamento. É planejar o que nós vamos vender, o que nós vamos produzir, qual é a capacidade instalada, quais são os produtos novos, quanto vai gastar, quanto vai ter dependência ou não de fornecedores e tudo mais, né? O outro aspecto que tem a ver com esse processo, Alex, que eu acho que esse impacta muito, é a tal da chamada governança, né? O que é essa governança, né? É quando a gente tem a oportunidade agora de deixar claro para essas pessoas que estão próximas da gente o que se deseja, né? Muitas vezes a gente ouve assim, né? Vê se faz sentido para ti o que eu vou dizer, né? Mas o fulano não viu aquilo que devia ter visto. O fulano deixou de fazer aquilo que já fazia, né? É quando a clareza não está feita, não está exposta, né? Nos papéis e responsabilidades que tem dentro da organização. Então, planejamento estratégico é conectar isso, né? É dizer o seguinte, olha, Alex, mercado você vai cuidar e você tem que cuidar na retenção, você tem que cuidar na busca de novos clientes, você tem que cuidar nessa rotatividade. Deixar, né, claro o que se espera de cada um no seu papel. Isso. E como quarto aspecto fundamental nesse processo todo é a conexão desse capital envolvido, né? A conexão de toda essa grana que a gente precisa ter para promover o crescimento, né? E essa grana, Alex, o que eu tenho percebido muito dentro das organizações, né? Dinheiro é escasso, né? Não existe dinheiro sobrando em praticamente nenhuma das empresas, normalmente. Aliás, né? Se fosse colocar em termos de um dos grandes custos Brasil, que é o que impede a gente de ganhar competitividade a nível global, é justamente o custo de captação do recurso para poder investir a ponto de crescer. Então, essa é uma das grandes barreiras que a gente tem que vencer. E só se vence se você se planejar, senão a chance é de dar problema. E ter competência também, né, Alex, né, se planejar e executar no seguinte sentido, né? Muitas vezes nas empresas existem estoque altos, né? Será que o estoque de dinheiro já não está naquele estoque, por exemplo, de produto acabado, ou de estoque em processo, ou de matéria-prima, né? Momento de fazer planejamento é momento de olhar para essas oportunidades, sabe? Muitas vezes o capital que a gente precisa buscar de fora, às vezes ele está internamente dentro das organizações, sabe? Sim. A única coisa que precisa fazer é um olhar diferente. É um olhar de buscar oportunidades, né? E aí dá para muitas vezes transformar aquilo que é um estoque que não está servindo para nada, né? Ele pode ser transformado em grana, né? Em dinheiro, né? Sim. Que pode, então, assim, patrocinar, então, esse processo do avanço, né? Do crescimento, né? Esse exemplo que você deu também serve para determinadas despesas que estão lá porque em algum momento eram importantes ou relevantes para chegar ao objetivo da empresa. Será que elas continuam sendo? Ou seja, é o momento em que tudo tem que ser reavaliado, mesmo o que já está instituído. E aí vem um ponto interessante do planejamento estratégico. A gente existe na cabeça de quem está pensando nisso um negócio chamado ortodoxia, né? Que é aqui assim, ó,
pô, isso sempre foi assim e vai continuar assim, porque eu não vou mexer nisso. Será que é a hora realmente? É aquele momento em que no planejamento estratégico você vai falar, não, peraí, e se eu mudasse isso aqui, quais são as consequências? Normalmente, no dia a dia das organizações, as pessoas são consumidas e aquilo que de repente, algum problema, ele vira paisagem, né, Alex? Quando isso vira paisagem é quando você falou, né? Sempre foi assim ou é desse jeito, né? Outras palavras que normalmente são ditas, mas lá no passado, sabe, Alex? Lá no passado a gente já fazia isso, né? Sim. Então, as coisas que deixaram de fazer ou aquilo que virou paisagem, né? É aquilo que tem que botar a luz em cima. Por isso, Alex, que talvez a importância de quando for fazer um planejamento estratégico, ter alguém de fora da empresa que possa fazer essa orientação, sabe? Você sabe que esse negócio, a gente teve aqui algumas pessoas que falaram sobre conselho consultivo, outros conselhos de administração. E você sabe que eu comecei a fazer um filtro sobre algumas empresas que eu já passei na vida e que alguém, num determinado momento, prestava um serviço de consultor, né? Esse cara acabava tendo um papel que nem ele mesmo sabia, talvez. Talvez ele soubesse, mas às vezes ele não sabe. Qual o papel que ele tinha? De mediador. E às vezes, não só de mediador. Era assim, nós estamos aqui, eu, você e a Dani que está lá atrás escondida. E aí a gente combina uma série de coisas aqui na nossa reunião, tá certo? A gente discute. Não, eu não quero fazer isso por causa disso. Não, você vai fazer porque eu acho que se você fizer vai ter tal resultado. Não, olha, tudo bem, eu até concordo que o teu resultado aqui não vai dar exatamente esse, mas aqui. No fim das contas, a gente desenha alguma coisa. Isso que nós desenhamos, a gente assumiu um compromisso. O mediador externo tem, na verdade, a vantagem de que ele é o cara que vai chegar assim, ó, você se comprometeu. Ele não é o acusador, ele não é nada. Ele é o cara que vai puxar pelo que foi combinado. E este é um problema muito grave que eu vejo de planejamento. Você vai lá, se reúne, pensa, faz, e depois acabou. Cada um executa como quer. Como é que a gente evita isso, Gerson? A primeira questão que precisa ficar clara são as ações que têm que ser feitas. Ações... um olhar que tem que ter no planejamento estratégico. O outro é calibrar os indicadores, né? Quais são os indicadores corretos para serem avaliados nessa nova visão de futuro, né? E esses indicadores aí, Alex, eu acho que durante muito tempo a Fundação Dom Cabral usou a palavra do contrato de resultado, que eu gosto muito, sabe? Uhum. Mas é quando efetivamente todas as áreas e todos os principais gestores estejam alinhados com aquilo que se deseja a partir de metas e objetivos claros, sabe? Aquilo que verdadeiramente faz toda a diferença. Bom, se eu quero reduzir custo, eu tenho que acompanhar custo todos os meses. Se eu quero aumentar a venda, eu tenho que acompanhar esse aumento de venda, seja buscando em novos clientes ou aumentando mesmo a venda dentro dos clientes atuais, né? Esses indicadores precisam estar claros, né? E aí, uma coisa que faz acontecer no dia a dia é quando num período, falando em rotinas e rituais, quando um ritual possa acontecer dentro das organizações e as pessoas possam estar mostrando o seu resultado. Eu, Gerson, estar mostrando o meu resultado para você, né? E você agora estar olhando para aquele meu resultado e de repente eu, Gerson, pode estar dizendo assim, Alex, eu estou com dificuldade aqui de atingir o resultado nesse indicador, né? Será que você tem alguma ideia? Você tem algo que possa me ajudar a construir esse resultado, né? Ou seja, você lembra que quando a gente conversou, acho que com o Rogério Scher também, ele contou que ele pediu para o colega dele, outro diretor, como ele estava conseguindo bater as metas ou apresentar o resultado. Não sei se você lembra eu me lembro, ele falou que ele tinha uma outra área interna na empresa onde ele tinha que estava tendo um resultado incrível, né? E ele usou aquela... E às vezes, a verdade que a vantagem
de você estar trazendo o que não conseguiu também alcançar aquele resultado, pode ser uma oportunidade de você ouvir uma opinião de alguém que te ajude a alcançar os resultados. E até entender que o teu resultado não alcançado, e isso não é uma inquisição, eu não alcancei por tua culpa, porque esse é um pouco do mindset do passado. Eu não fiz porque você não me entregou, eu não quis isso porque não dava certo. Eu não fiz porque eu não participei disso daí. Isso aí é coisa do passado. Hoje o presente qual é? Cara, nós temos que chegar junto nesse objetivo. E o que eu gostei dessa última fala que você fez, e eu não posso perder essa chance, é que tudo nasce de um sonho. Aí o sonho nasce de um plano que você vai criando passo a passo, olhando todos os horizontes para executar esse sonho. Eu vou conseguir X% nesse tempo, nesse tempo, nesse tempo. Depois você engaja todo mundo para que esse sonho aconteça. E depois você cria rotinas e rituais para que a gente faça o acompanhamento correto. Para quê? Para calibrar as ações e corrigir as rotas. Cara, olhando assim, o planejamento estratégico nem é uma coisa tão difícil. Não, Alex, pelo contrário, acho que ele tem que ser feito de forma, primeiro, fácil, né? Tem que ter, que a metodologia, né, o método adequado sempre ajuda muito, sabe, Alex? Assim como produzir peças tem que ter método, né? Produzir tecido tem que ter metodologia, né? Planejamento estratégico e gestão também estão diretamente conectados à questão metodológica, né? Esse método, muitas vezes, ele tem que ser simplificado. Mas eu quero voltar atrás e dizer mais ou menos o seguinte. A gente tem percebido, Alex, que o grau de complexidade de administrar as empresas, talvez ele tenha atrapalhado um pouco para aquilo que é o simples, sabe? Aquilo que você acabou de falar, de olhar para o sonho, né? De definir as ações a serem feitas, né? Colocar os responsáveis, colocar prazo, né? Botar indicador para acompanhar, talvez seja aquilo que é o simples que precisa ser praticado dentro das organizações, né? E às vezes a gente pensa de forma complexa e aí acaba não fazendo nesse formato, né? Então vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira, a gente está indo para o nosso encerramento aqui. Então vamos fazer uma coisa muito simples, para ser didático. Eu tive uma visão aqui. Vamos lá. Eu tenho um sonho de, no final desse ano, ir dirigindo o meu carro daqui até na Cordilheira dos Andes. Perfeito. Tá certo? Estou compartilhando contigo. O que seria uma primeira ação que nós faríamos? Eu poderia buscar quem já fez. Ok. Experiência. Lógico. Depois eu precisava olhar. Que carro que eu tenho? Eu tenho um Fusquinha. Será que Fusquinha vai dar conta? Eu já estou avaliando os recursos que eu tenho disponível. Sim. Pode ser que ele dê conta, talvez vai levar um tempo maior, né? Sim. Aí você começa a ver. Olha que legal. Então tá, e o Fusquinha tá lá. Vamos lá, eu entrei no meu Fusquinha, já vi que ele dá conta. Mas eu vou levar mais tempo. Se eu levar mais tempo, eu vou dormir mais noites fora da minha casa. Então eu vou gastar mais. E aí eu vou fazer uma análise de ver se não vale a pena eu trocar o Fusquinha por um Gol. Porque talvez eu vou mais rápido. Eu tô dando um exemplo. Sim. Porque no meu planejamento eu consegui ver que eu gastaria mais para executar aquela tarefa. E assim você vai construindo esse passo a passo. Só que aí é que eu comecei a envolver coisas. Eu preciso de alguém que me ajude com hotéis ou com aluguéis de casa. Hoje a gente tem internet que ajuda em tudo isso, mas vamos dizer que fosse uma viagem um pouquinho mais atrás. Então eu construo lá alguém que me ajude a achar um lugar para... Esse aqui é minha equipe. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Aí eu digo para a equipe, o que eu preciso dizer para a equipe? Eu quero ir até a Cordilheira dos Andes. Aí ele vai começar. Isso aqui tá levando do passado, o meu sonho eu disse. Sim. Aí eu comecei a criar as ações e o planejamento. Quanto eu vou gastar de combustível, quanto que eu vou precisar de dinheiro, por onde que eu vou. Qual caminho que eu vou seguir? Durante o caminho, eu posso precisar de quê?
Uma manutenção do carro, de repente? Aonde eu vou ter? De um pneu que pode, de repente, ter furado? Boa, um pneu. Ah, eu furei 2 pneus num pedaço da estrada que tem que ir. Eu fiz uma viagem uma vez para o Atacama e um pessoal foi de moto. Eles andaram 500 quilômetros sem um posto de gasolina. Imagina, o cara tem que pensar, furou 2 pneus ao mesmo tempo. Então é melhor eu levar 2 steps. Então é você se precaver, é você analisar o contexto geral para chegar no seu objetivo e estar o tempo todo. Então, planejamento estratégico não é nada diferente do que realizar uma viagem. Nada diferente, né? O que impacta mais ainda são mais pessoas juntas. Sim. Que vão pensar muito melhor, que vão evoluir muito mais, né? Por que várias pessoas juntas? Eu sou filho e neto de ferreiro, né? Meu avô, ele ferrava muitos cavalos e a ferraria, de certa forma, na época, no passado, era um comércio, né? O comércio da região era aquela ferraria, né? Então, se alguém quisesse vender uma carroça, quisesse vender um cavalo, um boi, uma vaca, né? Não importa o que era, ali era um ponto de encontro, né? Era um ponto de negócios, né? E um determinado senhor veio oferecer para o meu avô um cavalo, né? Aí meu avô disse, não, pode pôr o cavalo no pasto e quando alguém vier aqui eu ofereço esse cavalo e você pode deixar aí que provavelmente a gente consegue vender, né? Esse cavalo foi posto no pasto, meu avô tinha o hábito depois do almoço de dar aquela dormida, né? Relaxar um pouquinho, né? Aquela soneca depois do almoço, né? E ele me chamou e disse, Gerson, vamos dar uma olhada no cavalo, né? Logo depois que ele acordou, vamos dar uma olhada no cavalo. O cavalo, Alex, no pasto, ele estava andando, né? E daqui a pouco caía dentro do riacho. Caía no rio. Ele se levantava de novo, ele novamente seguia andando e batia contra a cerca, né? Lá eu consegui aprender, Alex, aquele velho ditado que diz assim, às vezes o problema está na cara da gente e a gente não enxerga, né? Que tinha aquele cavalo de problema? Eu não faço a menor ideia, não entendo nada de cavalo. Pois então, vamos ver se eu consigo ajudar então. Me ajuda, pô. Alex, o cavalo era cego. Bom, eu imaginei isso, mas não quis me arriscar em público, pronto. né? O cavalo era cego, né? Às vezes a gente se cega diante das situações que tem dentro das organizações. Um cavalo cego na rédea, né? Ele anda muito bem, né? No pasto ele se perde, né? Então, que tem que fazer? Tem que deixar esse cavalo mais próximo, levar alimento mais próximo para ele, que ele vai muito bem, né? Ou planejar que ele no pasto não funciona. Ele funciona no cabresto, lá sobre a rédea. Então, usá-lo para isso, que é o que o planejamento estratégico vai fazer. Isso. Tirar aquilo que, de repente, não esteja sendo enxergado no dia a dia das organizações, porque a gente já se acostumou daquele jeito. E assim como um cavalo cego que vai bem na rédea, né? A gente também vai seguindo o nosso dia a dia dentro das organizações sem perceber que de repente tem algo... Que tem um pasto para ser pastado. E o problema, na maior parte das vezes, Alex, ele está na frente da gente, ele está na frente dos olhos da gente e a gente não enxerga, né? Então, planejamento estratégico é parar, refletir, olhar passado, presente e futuro, interagir com as pessoas, colocar objetivos claros, planos de ações claras, medidores claros e acompanhar esses medidores, né? De tal forma como o carro que vai ser usado para chegar no ataque na cordilheira. É o mesmo objetivo que você tem que dizer, eu vou percorrer 15 km por dia. E em tantos dias eu vou percorrer o percurso. Você tem que ter qual é o KPI, o nome bonitinho do indicador ali? Eu vou 15 quilômetros. Eu fiz 12, eu não cheguei aos 15. Se eu fiz 18, eu passei os 15. O que eu prejudiquei passando? Ou seja, que você está falando um mapa de futuro claro. Sim. O que você está falando os riscos sendo avaliados, né? Que é o caminho principal que as empresas precisam fazer, né? Um outro aspecto que eu acho que ele é extremamente relevante, sabe, Alex, que eu tenho percebido nas organizações. Sabe aquele dia que o dia a dia das empresas, as coisas vão acontecendo, né? Uhum. E acaba gerando conflito, atrito, né?
Na maior parte das vezes a gente percebe que o planejamento estratégico é um momento em que une novamente todo mundo, né? E muitos desses problemas que acabaram acontecendo ao longo do dia a dia das organizações, que prejudicou relacionamentos, novamente aproxima, faz com que todos consigam interagir, né? Consigam novamente se envolver para aquele mesmo horizonte de visão. E até né? o planejamento estratégico, ele é o mitigador de discussões também nesse sentido. Porque nós combinamos isso e a gente tem que cumprir isso. Se alguém não está indo de acordo com o que estava planejado ou com o que se avançou entre as partes, podemos botar assim bonito, ou seja, combinou-se, aquilo serve como documento de dizer, cara, a gente tinha esse plano. O plano é infalível ou ele não pode ser mutável ou é imutável? Não, pelo contrário, dentro daquelas rotinas, a gente reavalia o plano, reavalia a rota e pode sim alterar. Planejamento não é mais uma coisa estática por tantos X anos. Ele vai ser alterado, desde que estejamos todos alinhados para isso. E aí, Alex, uma coisa que ela pode ser simples, mas ela é importante, sabe? Se a gente convida as pessoas a participarem do planejamento, né? A gente tem que dar voz para essas pessoas, sabe? Sim. Ouvir essas pessoas, né? Muitas vezes a gente quer pegar o planejamento estratégico, quer empurrar de goela abaixo aquilo que se deseja, né? E aí, novamente, isso não vai conectar aquilo que se deseja, né? E deixar as pessoas, nem que seja exporem suas opiniões, né? Eu acho que isso é muito positivo. E de maneira verdadeira, né? Porque tem aquele negócio assim, eu vou fazer aqui o planejamento estratégico, eu vou ouvir para dizer que eu estou te fingindo de que eu estou ouvindo e depois eu digo para você assim, eu quero que você faça isso, tá bom? Cara, quer crescer, quer avançar, quer evoluir, faça seu planejamento estratégico. Olhe para aquilo que realmente faz toda a diferença, que faz com que o cliente compre da gente, né? Compre de você, compre de mim, compre da gente e não compre do nosso concorrente, né? Essa é a grande diferença de olhar para esse planejamento estratégico e unir toda a energia, toda a força com o mesmo objetivo, né? E se você pensa, nesse caso, num momento onde a mão de obra às vezes sai da sua empresa, troca gente, Quanto mais gente você tem envolvida naquele propósito que o planejamento foi criado, mais fácil fica de você manter a unidade daquilo em prol de chegar. Um lugar que dá para ter essa visão fácil do impacto e da importância, por exemplo, da própria ideologia do planejamento estratégico, né? Porque as empresas, você falou antes da cultura, né? Uhum. Ideologia é cultura, né? Missão, visão, valores, propósito, né? Talvez uma coisa que dá para conectar com quem está ouvindo, com quem está assistindo, né? Não querendo falar de religiosidade, mas teoricamente a visão de um cristão é qual? Qual é a visão de um cristão? A visão do cristão é buscar a salvação, a vida eterna, né? Então, teoricamente, as empresas elas também querem, de certa forma, buscar essa vida eterna, né? Essa perenização, né? Essa evolução, né? Os valores que tem na empresa, assim como na empresa os tem, o cristão também os tem, né? Sim. Que são os mandamentos. Os mandamentos que fazem reger o caráter da vida dele. E como é importante o mandamento para o cristão, como os valores da mesma forma para dentro das organizações, sabe? Que faz com que as escolhas de quem a gente esteja contratando esteja conectado com esses valores, né? Que faz com que o exemplo que vem de cima das lideranças seja conectado com esses valores, né? E o terceiro aspecto tem a ver com, né, Alex, com a missão, né? O que um cristão verdadeiramente ele tem que fazer, né? Ir e fazer discípulos por todas as nações, né? Propagar aquela missão. Isso. Então, a missão que tem dentro das empresas, então, comparada a esse aspecto, né? Visão, missão e valores, então, portanto, já existe há milhares de anos. Não é uma coisa que surgiu recente, que surgiu agora, não. É algo que existe, né? E é extremamente importante e relevante e faz toda a diferença naquilo que consegue trazer sucesso para as empresas. Essa é a minha percepção, não sendo dono da verdade, né, Alex? Obviamente que não, Gerson, mas eu não vou poder prolongar a nossa conversa. Porque assim, se a gente fosse falar mais e mais sobre planejamento estratégico,
Eu acho que realmente vai existir um momento em que no futuro nós vamos ter um material onde a gente vai compartimentalizar as informações, né, Gerson? Hoje, nesse momento, eu acho que a gente tem que ficar por aqui, porque o nosso tempo já acabou. Na verdade, nosso tempo já acabou há 32 minutos atrás. A nossa equipe está ali atrás só fazendo sinal e nós continuamos aqui. Blá, 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 blá. Por quê? Porque te inspirar é o nosso propósito. A gente está aqui falando de algo que a gente reconhece como extremamente relevante. Talvez você já saiba que é. Talvez você já faça e já pratique. Mas a gente está aqui para inspirar as pessoas e as empresas a promoverem o crescimento delas de forma sustentável e a cada dia mais planejada, né, Gerson? É isso aí, Alex. E com um olhar estratégico, saindo do operacional e tendo uma visão de futuro mais ampliada, né? Exatamente. Então, assim, hoje nós vamos ficando por aqui no nosso Texto Inspira. Por favor, nos sigam, compartilhem nossas mensagens. Por favor, talvez você já conheça planejamento estratégico, mas você conhece um amigo que tem uma empresa e que precisa de um planejamento para poder crescer. Talvez você achou o nosso episódio interessante e queira mandar para a sua avó, porque ela está empreendendo em um negócio novo. Faça-o, por favor. Eu te convido a ser o embaixador e o propagador da nossa missão, que é te inspirar, porque é o nosso propósito, tá bom? Um forte abraço para você. Gerson, obrigado pelo nosso bate-papo. Grande, Alex. São tantos episódios, né? Hoje ainda eu volto a ouvir e assistir, né? Os episódios que já passaram, né, Alex? E convido você. Se de repente tenha, né, Alex, passado algum episódio que não tenha assistido, olha, você está perdendo, hein? Assista. Isso aí. Forte abraço. Nos vemos na próxima semana.